entrou, mano. Fala, pessoal. Boa noite, gente, novamente. Estão me ouvindo agora? Sim. Opa, glória a Deus. Nossa Senhora, hein? Acontece. Glória a Deus, né? Uma bênção. Tenho certeza que as bênçãos serão imensas, né? Diante de tudo isso aí que nós estamos vivendo. Então, como nós estávamos falando, como eu estava falando, muita gente não ouviu porque eu estava sem áudio, né, na internet. Nós iremos fazer uma partilha agora, tá? Nós vamos fazer uma partilha com o Miguel e com a Cris. Eles vão partilhar um pouquinho da vida deles para nós. A gente vai fazer algumas perguntas para eles e nós vamos estar fazendo essa partilha. Então, nós queremos saber um pouquinho, Miguel, Cris, como que vocês se conheceram e decidiram se casar? Ok. Bom, nós nos conhecemos no grupo de oração. No grupo de oração Fonte Viva, aqui de Maringá, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Quer dizer, ali nós nos conhecemos de nome, de realmente conhecer, mas eu já tinha visto a Cristina antes, na igreja. Eu tinha visto ela já na circular, que a gente ia de ônibus ou para a universidade, eu já tinha visto, mas eu não a conhecia, eu passei a conhecê-la no grupo de oração. Então isso aconteceu em 1988, né, no finalzinho de 88, porque eu tive uma experiência com Deus numa tarde de louvor, e nessa tarde de louvor, eu senti um desejo de ir para um grupo de oração. E a vizinha da minha frente me levou nesse grupo de oração, onde a Cristina estava lá no Ministério de Música. Né? E a partir dali a gente se conheceu. Depois nós nos tornamos amigos ali, colegas ali do grupo de oração Fonte Viva. E em 91, nós começamos a namorar. 91. Nós começamos a namorar. Foram 6 meses de namoro, daí nós noivamos. E depois mais 2 anos de noivado. Depois de 2 anos e meio, nós casamos no dia 14 de janeiro de 1994. Nossa, que bênção, hein? Então foi fruto de um grupo de oração. Esse casamento aí, essa bênção do casamento de vocês. Olha como é bom, né? É bom aí os jovens, os solteiros que estão assistindo, né? Procurar a sua digníssima em um grupo de oração, ó, que dá certeza, coisa boa, né, Miguel? certeza. Só assim para dar coisa boa, Sim, né? verdade. É assim, em Deus, né? Algo maravilhoso, extraordinário. Ô, Miguel, e me diga uma coisa. Mudou muito, assim, daquela época para essa vez? Porque a gente sabe que o namoro sempre tem os desafios, né? Mudou muito daquela época para hoje, porque os nossos jovens passam hoje? Eu acredito que não, Fernando. Eu acredito assim que, na verdade, desde aquela época, a sociedade já demonstrava um namoro um pouquinho diferente do que é proposto, né, o namoro santo, o namoro cristão. Então, realmente foi assim, foi importante porque nós já estávamos num grupo de oração, né? Então, participamos ali, nós tivemos esse namoro com a castidade, com um namoro com instrução de amigos já conhecidos. Nós tivemos uma oportunidade muito importante também na época. Eu me lembro que a Cris era da música. Eu não sei como eu fui parar também na música por um tempo. Tá? Canta bem, ele canta bem. Tá? Daí eu estava no Ministério de Música e Artes ali na época, no Grupo Fonte Viva, e nós participamos muito de encontro para casais aqui em Maringá.
onde nós íamos como cantores, né? Como Ministério de Música. Então, ali nós participamos, antes do nosso casamento, de muito encontro, que havia um grupo de oração aqui, o Grupo de Oração Filhos de Sião, que ele desenvolvia sempre um trabalho com os casais, e sempre eles tinham encontros durante o ano. Então, nós participávamos em conjunto, né? A gente, antes de casar, namorando, depois do noivado, a gente já participava junto. E eu me lembro que teve uma vez que nós fomos numa cidade aqui próxima de Maringá, pregar um encontro de primeiro anúncio, né? Que hoje nós chamamos de experiência de oração. E naquele encontro, tem um momento que separava os jovens e os casais. Os jovens iam ter uma palestra, uma pregação sobre sexualidade, e os casais sobre vida familiar, né? E o pessoal que estava coordenando colocou eu e a Cris para os casais, porque o casal que viria pregar não veio, não pôde vir. Daí mas como que nós vamos pregar para casais se nós não somos casados ainda? Né? Mas foi tão interessante que uma das senhoras, até hoje, quando ela nos encontra, ela vem falar, sabe aquela pregação lá em Nova Esperança? Até hoje, desde aquela época, eu comecei a tratar melhor o meu marido, não sei o quê. Então, quer dizer, foi algo assim interessante como Deus usou antes mesmo, né, do nosso casamento. Porque, assim, na verdade, quem faz todo o trabalho é Deus, né? A gente se coloca na mão dele como um instrumento e a gente se abre para que ele realize em nós o que for da vontade dele. E aí, mesmo com a nossa inexperiência, mesmo com a nossa incapacidade, ele vem ao nosso encontro e realiza o que é da vontade dele. Eu achei interessante isso que você falou, sabe? Dá a impressão aqui, pelo pequeno testemunho que vocês estão dando, que Deus já tinha entrado na vida de vocês antes, para daí um entrar na vida do outro, né? E daí sim dá a impressão que o sucesso dessa união, né, que levou ao matrimônio, foi por causa disso. Né? Que Deus... É isso mesmo? É isso, com certeza é isso, Fernando. A gente convive muito com jovens aqui, né? Porque nós temos 2 filhos jovens e a nossa casa, antes desse período, né, que nós estamos passando tão difícil, a nossa casa sempre foi muito cheia, porque a gente acolhe muito. Então, assim, quando tem reunião aqui do grupo de oração da minha filha, é 30, 40 jovens, né, aqui em casa. Então, o que a gente diz para eles? O que eu digo muito isso? Ande na presença de Deus, esteja com Deus. E assim, tanto eu quanto o Miguel, nós tivemos essa graça de sempre estar na presença de Deus. Nós 2 viemos de uma família muito humilde, mas aquela família que cresceu na igreja, que cresceu na catequese, depois ia para a missa infantil, para o coralzinho infantil. Então, assim, a gente sempre esteve muito na presença de Deus. E isso fez e isso continuará fazendo toda a diferença na nossa vida, né? Então, estar com Deus, estar na igreja, para nossa vida é uma coisa fundamental, da qual a gente não abre mão, né? É maravilhoso estar na presença de Deus, desde que eu me conheço por gente. Amém. E me diga uma coisa, desse tempo de namoro até chegar às portas lá do altar, né? Tem algum testemunho que vocês gostariam de cantar? Ou nós já vamos entrar mais no matrimônio mesmo? Vamos para o matrimônio, né? Então, acho que sim. Eu queria perguntar para vocês assim, ó. Como que a família, né? Por que a família ajuda o casal a se santificar? Por que o matrimônio ajuda o casal a se santificar? Bom, matrimônio, como sacramento mesmo, ele já tem essa característica, né, de santificação, né, de aumentar, de fazer com que nos tornamos santos, né? Então, a importância do sacramento o sacramento, ele
ele tem essa graça santificante, né? Então, a partir do momento que... E foi muito interessante no nosso casamento, que eu lembro até hoje do padre que celebrou o nosso casamento, ele falava, o casamento de vocês é um trio. Você, Miguel, você, Cristina e Jesus. Né? Então, Jesus esteve sempre conosco. Né? Então, e Jesus, é Ele que nos torna santos, é Ele que nos faz santos. Então, a partir do momento que nós deixamos essa ação do sacramento em nós, do matrimônio, porque eu e a Cristina, nós queremos o céu. Então, eu não vou entrar sozinho no céu, mas eu tenho que entrar junto com ela e ela comigo. Né? Então, um levando o outro ao céu. Né? Então, eu acredito muito que essa graça do matrimônio e a importância, né, hoje, que muitas vezes as pessoas estão deixando de lado esse sacramento e às vezes pensam só na beleza do dia da festa, do casamento, mas não vê a importância que é o sacramento do matrimônio. Né? Tomar posse desse sacramento que realmente nos santifica, é esse sacramento que nos ensina, é através dessa graça do sacramento que nos leva para mais próximos de Deus, essa graça do sacramento que nos dá força para convivermos um com o outro, porque são duas pessoas completamente diferentes, né, que se unem, e daí vem as suas diferenças e a gente traz uma bagagem das nossas famílias e tudo mais, e só por Deus mesmo, só por ação do Espírito Santo que nos leva a uma santidade e buscar cada vez mais a verdade. Agora, eu acho que também o que nos santifica no matrimônio é a doação. Porque, assim, Jesus, a vida dele todinha foi doação, né? E quando a gente se casa, essa vida de doação, de você querer se entregar, de fazer o outro ser feliz, essa vida mesmo de servir, de estar para servir. E depois, quando vem os filhos, a gente se doa, você não tem mais a sua vida é uma vida de doação, de servir as pessoas da sua casa, da sua família, servir aqui na terra, mas também com a missão de levar essas pessoas para Jesus, de levar os membros da sua família para Jesus. Então, essa doação constante da sua vida, para mim, isso me leva também à santificação. Amém. Então, você que está em casa aí, você está vendo, né? O seu casamento, o seu matrimônio, ele te leva para o céu. Ele é um lugar propício, como a Cris estava falando ali, para te levar para o céu, para você exercer essa doação, a renúncia de si mesmo, né? Então, o matrimônio é um presente. E então isso faz com que a família vá se distanciando, né? Então, quanto é importante realmente essa doação. Estamos de volta? Leda, acho que eu vou falar por quê. É assim,
Eu tenho um diferencial, entendeu? Porque quem conhece o Miguel, vocês conhecem o Miguel, é muito. Eu acho que eu posso contar nos meus dedos quantas vezes eu tive que perdoar o Miguel. Acho que muito pouco. Porque, assim, viver com o Miguel é muito tranquilo, sabe? Então, assim, exercer esse perdão, acho que a gente acaba exercendo mais o amor do que o perdão, mas o perdão ele é fundamental, né? Porque você guardar raiva da pessoa, você guardar rancor da pessoa, só destrói o relacionamento, destrói o lar. Então, o meu lar com o Miguel foi criado muito no amor, sabe? Eu nunca admiti aqui em casa cara feia, né? Então, se a gente tem algum problema, a gente conversa. Não, esse negócio de ficar de bico, de cara feia, não admito aqui em casa. Então, assim, viver com o Miguel, o perdão foi uma coisa assim que eu não exercitei muito, né? Porque nunca tive assim, muito, nunca não me lembro de ter que perdoar o Miguel. Muito fácil Acho viver com ele. que depende, Leda. Às vezes, assim, o que a gente percebe é. Às vezes eu não. Às vezes ela fica de bico, por exemplo. Ai, um Né? pouco, né? Pouco, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Daí é a primeira pergunta: o que será que eu fiz, né? Daí a gente vai conversando. O que eu não fiz. Ou o que eu não fiz, né? E ela vai. Engraçado que mulher não vai ao ponto, né? Vai rodeando, vai falando uma coisa, vai falando outra, e a gente tem que tentar adivinhar o que aconteceu. Essa é a maior dificuldade, mas a gente tem se entendido bem, né? Nossa, maravilhosamente bem. Vamos para 27 anos já, né? Que venham mais 27, né? O engraçado é que a mulher tem uma memória muito interessante, sabe, Lina? Às vezes ela lembra de coisas lá do início do casamento. Ah, tem algumas coisas que eu não esqueço mesmo. Mas muito tranquilo. Bom, que quando acontece alguma coisa deles ficarem chateados mesmo, aí depende muito, né? Porque daí, às vezes a gente coloca. Acontecia mais na adolescência, principalmente. Quando a gente precisava colocar algum limite, né? Então daí ficava de bico, fechava a porta, Batia a né? Batia a porta. porta. É, Mas a gente sempre conversava, sabe? Então, depois que dá uma acalmada no ânimo da criatura, a gente ia lá e conversava com eles. E eu acho que se acertava muito bem. Não tivemos, assim, grande problema de guardar muita mágoa, Não, né? não. E eu vejo que a base toda é o diálogo, muita conversa, sempre conversamos muito, muito com eles, e, e a aceitação, sabe? Tentar aceitar o seu filho do jeito que Deus o fez. Porque às vezes a gente, enquanto pai e mãe, a gente quer aquele filho no nosso molde, que ele seja o nosso modelo, aquilo que nós sonhamos. Mas eu sonhei, mas quem fez foi Deus. Não fui eu quem fiz o meu filho, foi Deus. E Deus sonhou o meu filho de uma maneira diferente do que eu sonhei. Então, respeitar muito. A convivência com a adolescência, né? E isso favoreceu muito a gente, né, Miguel? Porque a gente pôde estar participando muito intensamente da vida deles. Foi. Ah, ok.
Perdão com os filhos. A pergunta que foi feita é sobre o perdão, como que nós nos relacionamos com o perdão, e agora, nesse último momento, perdão com os filhos, tá? Então, nós estamos aqui acompanhando que está sem o áudio do Fernando e da Leda. Então, a pergunta foi essa, em relação ao perdão. Mas precisamos sim, gente, exercer o perdão, porque é aquilo que eu falei, né? Os nossos filhos vêm com uma característica, com uma personalidade, e às vezes nós queríamos, nós pais, que eles fossem de outro jeito, de outra maneira. E às vezes eles nos magoam, porque você ensina uma coisa e eles fazem outra totalmente diferente. Então a gente tem que exercer esse perdão realmente todos os dias, e não é fácil, né, Miguel? É muito difícil mesmo. Amém. Ah, a pergunta que a Leda está fazendo para nós é como? Como nós sabemos se estamos fazendo a vontade de Deus? Isso. Olha, Como família, como estamos sabendo que estamos fazendo a vontade de Deus? Né? difícil essa resposta, hein? Eu acho que Ah, o indicativo é se nós estamos caminhando na presença dele, sabe? Caminhando na presença dele, tentando levar os nossos filhos para a igreja, porque não é fácil, às vezes um vai e o outro não vai, né? Então, assim, é colocar mesmo, sabe, nas mãos dele as nossas capacidades, as nossas incapacidades, os nossos medos, as nossas inseguranças, e pedir a ele que conduza, porque quando é só o casal, é um pouco mais fácil, né? Porque você casa e aí todo aquele amor de início é mais tranquilo. Mas aí quando vem os filhos e eles vão crescendo com a sua própria personalidade, aí vai ficando mais difícil, gente. Eu acho que vai ficando bem mais complicado, né, Miguel? é. Eu vejo assim, lá no nosso casamento, no matrimônio tem aquela pergunta, né? Em termos de se você é fiel, amar, respeitar por todos os dias de sua vida. Então, eu acho que são princípios básicos. A fidelidade, porque a fidelidade, eu estou falando em termos dos desígnios de Deus, né? A fidelidade, assim como Deus é fiel, nós precisamos ser fiel a Ele, eu ser fiel a Cris, ao mesmo tempo de ser fiel às crianças, né? Ser fiel aos nossos filhos. A questão do respeito, que é muito importante também, né? Um está respeitando o outro, e respeitar as diferenças das crianças, porque eles são totalmente diferentes. Né? Nós temos dois, um casal, Miguel Lucas, mais velho, a Júlia, mas são totalmente diferentes, né? Um do outro. Então, não posso, eu tenho que respeitar também essas diferenças. E o amor, né? O amor que a gente transmite, o amor de doação, um amor realmente, né, que a gente sofre por eles, um Muito, amor de muito, um pelo muito, outro. muito, muito. Então, acredito que com isso a gente está sabendo, acredita que estamos fazendo aí a vontade de Deus, né, os desígnios de Deus. Mas assim, o que deixa mais o meu coração tranquilo, mesmo nas adversidades, né? É eu colocar mesmo na mão dele e falar: olha, Senhor, tá aqui, né? Minha casa, meus filhos, cada um de um jeito, completamente diferentes um do outro, um seguindo um caminho, o outro seguindo outro caminho, e todos os dias, todos os dias, todos os dias, o joelho no chão e dizer: Senhor, minha família, minha casa está nas tuas mãos, tenha misericórdia de nós e nos guie, Senhor. Então é essa confiança mesmo, sabe? Totalmente em Deus, totalmente em Deus.
Então, a pergunta que eles nos fizeram é como passar a espiritualidade, a nossa espiritualidade, para os nossos filhos. Eu acho que é o exemplo, é o testemunho mesmo, nosso, que eles vão, desde criancinha, vendo o que acontecia, o que o pai fazia, o que a mãe fazia. Então, eles nos viam de joelhos no chão, nós levávamos eles nas missas. Então, isso é importante. Isso é algo muito importante. Isso é importante. Todas as missas de domingo nós levávamos, nós íamos em família, né? Então, eu acredito que isso é aquilo que está lá no Antigo Testamento, que a gente vai colocando mesmo dentro da cabeça dos nossos filhos. E, além disso, a gente ia, né? Bíblia infantil. Na nossa época eram as fitas, né? De Fitas de DVD. Nossa, muita fita de nós DVD. Tínhamos lá a história de Nossa Senhora, história de santos. Então a gente ia realmente trabalhando com eles vamos dizer, essa catequese em casa, essa catequese doméstica. E foi isso que a gente foi levando nos nossos encontros, né? Alguns, então, eles iam conosco, eles iam participar de algumas atividades com a gente. Quando nós tivemos um período que nós fomos para um outro grupo de oração, e esse grupo de oração, eles iam juntos, ficavam ali com as crianças, então eles acabavam participando em conjunto conosco. Agora, sabe assim, uma coisa que eu vejo muito acontecer hoje, as famílias, infelizmente, eu sei que todas as famílias que estão nos assistindo aqui são famílias de Deus, são famílias de oração, são famílias que vão à missa, que vão à igreja. Mas o que a gente vê hoje é que perdeu-se esse costume de ir à missa aos domingos, sabe? As pessoas não vão mais para a igreja, as pessoas vão para a chácara, as pessoas vão para o sítio, as pessoas vão para o final de semana para a praça, né? E as pessoas vão ficar na frente do celular assistindo série. E as pessoas perderam esse hábito de estar na presença de Deus. As famílias não vão mais para a igreja, não vão mais para a missa, não levam mais os seus filhos para a missa e falam assim, por que eu vou levar? Chega lá, ele não entende nada mesmo, ele não sabe de nada mesmo que está acontecendo. Então, o que eu vejo hoje? As pessoas vão crescendo sem estar na presença de Deus. Aí já não importa mais se batizou, se não batizou, se fez primeira comunhão, se não fez, se crismou, se não crismou, tanto faz, né? Porque as pessoas vivem a vida sem estar na presença de Deus. E nós, desde pequenininhos, sempre levamos as crianças para a Santa Missa. Não importa se chora, se não chora, se quer comer uma pipoca, se não quer comer uma pipoca, mas sempre levamos as crianças para a missa. E hoje, assim, eles sabem que o domingo é o dia de ir para a missa. Não importa o que você esteja fazendo, mas você tem que estar na presença de Deus pelo menos aos domingos, pelo menos no dia do Senhor, para pedir a graça, para pedir a bênção, para entregar a sua vida para Deus. Então foi assim, esse hábito, sabe? De desde pequenininho estar na igreja. Com certeza. E gastar este tempo na presença de Deus, né? Ele está perguntando para nós gastar este tempo com os filhos, com as crianças. Sim, com certeza. Ter essa dedicação de tempo com o seu filho no lazer, nas festas, na escola, mas também gastar este tempo com o seu filho na presença de Deus. Porque hoje, a modernidade, os pais acompanham os filhos no esporte, no clube, acompanham os filhos nas festas, mas muitas vezes não acompanham os filhos na presença de Deus. E o quanto é importante levar os nossos filhos desde pequenininhos para a presença de Deus.
Uhum. A pergunta que o Fernando fez para nós é assim, e aqueles casais que não estão tão bem, né, que às vezes têm uma dificuldade aí de perdão, que tem uma dificuldade na família, né? Com Mas, os dificuldade filhos. com os filhos, né? O que fazer, né? Como fazer? Meu irmão, minha irmã, não desista da sua família, Não né? desista. Não desista. Eu acredito que esse é o mais importante, é oração, é joelho no chão, né? A gente, como conviveu aí mais de 30 anos em grupo de oração, nós vimos ali que muitas vezes tem um casal, mas a maioria das vezes, ou é só a esposa, ou é só o esposo que participa. Nós tivemos casos que era só o esposo que participava, mas eles não desistiram, né? Eles não desistiram de estar orando, de estar convidando, de estar levando e trazendo a família para próximo de Deus. Né? E quando falo Deus, não apenas o grupo de oração, mas para a igreja. Então a gente vê assim que o importante é não desanimar, é viver realmente esse sacerdócio, essa graça que Deus nos concede através do dom do matrimônio, desse presente, esse dom do Espírito Santo, essa graça santificante, de realmente não desistir de lutar pela sua casa, de lutar pela sua família. E assim, gente, joelho no chão, é oração. É oração, é o Santo Terço, rezar pela sua família. Eu sei que tem situações que são quase impossíveis, né? A gente tem pessoas que têm realmente uma vida de sofrimento, mas assim, gente, reza, reza, joelho no chão, oração, intercessão de Nossa Senhora, Santa Missa. Nunca desista de rezar pela sua família. Por quê? Porque nós não conseguimos, mas Deus pode. A especialidade de Deus é o impossível. Nós conseguimos o possível. Deus consegue o impossível. Então, se na sua casa, se na sua família, você passa por problemas impossíveis de serem resolvidos por nós, humanos, coloque na presença de Deus. Não desista de rezar. Reze, reze, joelho no chão, todos os dias, clamando a misericórdia para as situações mais difíceis e mais impossíveis da sua vida, porque Deus é capaz de transformar qualquer situação. A gente vê, sempre fala do exemplo de Santa Mônica. É Santa Mônica e Santo Agostinho. Santa Mônica ali mais de 30 anos intercedendo, rezando pela conversão não só do filho, mas do esposo também, né? Então a gente vê assim como um modelo de realmente de perseverança, de um amor pela casa, de um amor pela família. E Santa Mônica, gente, o que ela queria para o filho dela era que ele fosse só batizado, porque ele não foi batizado quando ele nasceu, e ela queria que ele fosse batizado. O desejo dela era que ele fosse cristão. E ela rezou tanto, e foram tantas lágrimas que ela derramou por esse filho, que além dele ser batizado, a conversão dele foi maravilhosa. Ele foi um grande doutor da igreja, nos deixou grandes ensinamentos, né? Então, com a oração dela, que ela pedia apenas o batismo, ela pedia que o filho dela acreditasse em Jesus Cristo e fosse batizado, e olha no que se transformou Santo Agostinho, né? Grande sabedoria, nos ensinou grandes coisas. Então, é isso mesmo, mães, pais, é joelho no chão, é oração. Às vezes também os filhos, quantos filhos não rezam por seus pais? Não são só os pais rezando pelos filhos, são os filhos rezando pelos pais, rezando pelos avós, rezando pelos tios, pelas tias. Então, meus queridos, assim, na nossa vida, na minha vida, é isso que eu vivo, sabe? Apresento para o Senhor o que eu consigo. E digo para ele: olha, Senhor, até aqui eu consigo, daqui para frente eu não posso mais. Realiza a tua graça, a tua misericórdia, porque eu preciso, Senhor, da sua intervenção.
Como é a oração, qual a importância, como é a oração do Santo Terço no âmbito familiar? Fala, Miguel, porque se eu for falar, eu fico falando a noite inteira, gente. A oração do Santo Terço, ela é poderosíssima. Gente, a oração do Santo Terço, eu digo que ela é matemática, né? 2 e 2 são 4. A graça vem, não se discute. Não se discute a graça que você alcança rezando o Santo Terço. Então, gente, aqui na minha casa, eu às vezes rezo o terço passando roupa, lavando louça, sabe? É a intercessão poderosíssima. Ela é um tesouro, ela é uma graça de Deus nas nossas vidas. Amém. Oi. Nós não ouvimos, Leda, a sua pergunta. Agora Agora sim. sim. Ok. Então, a pergunta que o Fernando e a Leda fizeram é: eu com essa missão de coordenar agora o Estado do Paraná, como conciliar, né, a missão e a família, né, tendo tempo para para ambas as coisas. Bom, meus irmãos, eu vejo assim, realmente, nesse tempo, vamos dizer assim, a gente está num tempo de pandemia. Então, um tempo completamente diferente do que seria realmente aí a missão, né? Então, muitas coisas são feitas aqui de casa, apesar de ser feitas aqui de casa, e acompanhando muita coisa aqui de casa através das lives e tudo mais, a gente tem um tempo de ficar pelo menos na casa, né? Estamos aí com os filhos em casa e os nossos filhos já estão numa idade que eles não são tão dependentes de nós, né? O Miguel Lucas está com 24 anos e a Júlia com 19 anos. Então a gente vê assim que eles não são tão dependentes. Mas quando nós estávamos em missão, até um período aí anterior à pandemia, vocês também acompanharam, vocês viram que quase todo final de semana nós estávamos num município diferente, através do repasse do ENF e uma série de atividades, né? Então, aí é uma questão de nós começarmos realmente a planejar um pouquinho mais a questão das nossas famílias, no sentido de termos também um tempo de qualidade com ela, né? Então, eu acredito que cada fase da vida das crianças é diferente, né? Eu sei que a Cris, por exemplo, um bom tempo ela se dedicou quase que exclusivamente às crianças, né? Então, eu conseguia ter o meu tempo de missão e as crianças tinham alguém, né, para estar. Mas aí é uma questão de planejar mesmo, né? Agora, é difícil até mesmo planejar as férias, porque as minhas férias às vezes não vai coincidir com as férias da Júlia ou as férias do Miguel Lucas, para que a gente possa estar um pouquinho mais próximo, né? Mas a gente precisa ter esse planejamento familiar aí para ter esse momento de família. E algumas datas, né, também. Datas de aniversário, datas de Dia dos pais, Dia das Mães,
né, da gente poder estar mais em família. Quer falar? Ah, ah. Amém, amém, um prazer. Hã? Ah, com certeza. Ah, que bom. Bom, aqui está falando que estão sem áudio. A Leda e o Fernando estão comentando conosco, né, agradecendo aí a nossa participação. Nós já estamos quase encerrando e ele está me passando aqui pelo WhatsApp os recados para passar aqui para todos nós. Então, só um momentinho. E aí, enquanto o Miguel vai pegando aqui os áudios, eu quero dizer para você, meu irmão, uma vez o Padre Jonas disse isso numa pregação há muito tempo e isso tocou muito no meu coração. Enquanto você serve a Deus, enquanto você está na presença de Deus, às vezes você nem tem tanto tempo para se dedicar assim à sua família, mas Deus cuida da sua família. Você não está presente, mas Deus está vendo que você está servindo a Ele e Ele está cuidando da sua família, né? Então é sempre estar nessa presença de Deus que Ele cuida, Ele vai cuidando de todas as coisas. Ok, eu vou passar aqui o primeiro recado, então. Amanhã, dia 12 de agosto, às 20h30, tema Família e Educação. Pelo YouTube da RCC Brasil, o casal Alessandra e Eberson e o casal Alex e Alanda do Maranhão, tá? E o casal Alessandra e Eberson, eles são do Rio Grande do Sul. Então, amanhã, às 20h30, vai ser pelo YouTube uma live com pregação, com a presença dos dois casais do Rio Grande do Sul e do Maranhão conosco. Queremos convidar, então, vocês a estarem partilhando, a estarem compartilhando esses momentos que são tão enriquecedores aí nessa Semana Nacional da Família. Que bênção é estarmos participando junto, em unidade com a igreja, durante toda essa semana, com várias live oracional, pregação, formação, momento de missa que nós tivemos aí na abertura, enfim, tantas coisas abençoadas e trazer a nossa casa, a nossa família, para que juntos possamos cada vez mais estarmos em unidade, né, caminhando em unidade. E agradecer ao Vinícius pelo convite, a Sandra, né, ao Valdo, que são os coordenadores do Ministério para as Famílias. Agradecer também ao Fernando e à Leda, aí, que foram os nossos entrevistadores no dia de hoje. Deus abençoe né? Deus abençoe essa grande família. Né? Eu não sei se eles comentaram no início, mas eles têm 5 filhos, gente. Tá? Então, são umas bênçãos. Eu sou fã dessa mulher, gente. Essa mulher é linda, guerreira. Nossa, sou sua fã, Leda, sua fã. Nós somos fãs e tem um monte de jovens aí que são fãs aí de vocês, esse testemunho tão lindo de vida que vocês trazem, viu, Leda e Fernando, e os seus filhos. Amém? Mais algum recado, Fernando? Então tá bom. Irmãos, então nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A paz de Jesus, Amém. Deus abençoe. Amém. E até amanhã pelo YouTube da RCC Brasil. Amém.